Olá, pessoal. Boa tarde barra boa noite, agora aprendi. Boa noite, boa tarde. Tudo bem? Vamos então para a próxima live. Hoje temos um assunto um tanto, talvez, inusitado. Eu fiquei pensando, né, nesse tema, eu acho assim que ele tem tudo a ver e não tem nada a ver. A gente vai descobrir, na verdade, uma experiência aqui. O que a gastronomia pode ter a ver com a psicanálise. Talvez vocês possam ter estranhado, mas estamos hoje com esse desafio, né, de pensar as possibilidades, né, de aproximações, né, entre esses dois temas. Vamos aguardar o nosso convidado, que é o Douglas. E enquanto isso, a gente também vai esperando o pessoal entrar. E também, né, contamos com as sugestões de vocês em relação a temas de interesse. Vamos lá. Acho que o Douglas... Aê! Olá! Olá, tá Tudo me bem? ouvindo bem? Uhum. Sim. Douglas, para começar, a clareira, eu e o Carlos queremos agradecer a tua disponibilidade e ter aceitado esse convite, que a gente estava até iniciando aqui a fala. A gente sabe que é bem desafiador, né, aproximar a gastronomia da psicanálise. Então, espero que as pessoas também possam, né, se divertir como nós. Sim, vai ser uma... Acho que o Carlos usou uma palavra aí, acho que é bem conveniente, né? Que é uma live de experiência e a gastronomia hoje vive muito disso, né? De proporcionar experiência para os comensais, né? Que são os nossos clientes, as pessoas que ficam no salão, nos restaurantes. Então, a gente hoje, fazer uma analogia com a pirâmide de Maslow, inclusive, a gente busca, além da saciedade, além de saciar as nossas necessidades fisiológicas, né? Mais imediatas, né? Isso. Eu acho que esse é o ponto mesmo que eu fiquei pensando, Douglas. Porque aqui, eu acho que a gente que vai experimentar o pensamento, tá? Não tem nada certo aqui. Porque se a gente pensa na natureza do trabalho do psicólogo, do terapeuta, do psicanalista, as pessoas têm mais ou menos em mente o que acontece, né? A pessoa vai lá porque precisa estar com um problema mental, psíquico, está com conflito, saúde. Mas explica um pouco pra gente qual que é o trabalho do chefe de cozinha, o que é esse exercício, essa arte gastronômica. Fala um pouquinho, de maneira geral, pra gente. Bom, Carlos e Carol, para mim a gastronomia está diretamente ligada à história e à evolução, né, de como a gastronomia foi mudando e de como a relação do ser humano com a comida foi mudando. Uhum. A gastronomia hoje é uma gastronomia dos sentidos que fazem sentido para a gastronomia, tá? Com sentidos aí sim, falando dos físicos. E aí, falando um pouco mais técnico, alguns sabores que a gente consegue captar, tanto no alimento, né, na gastronomia, quanto no vinho, eles fazem parte e o ser humano só consegue captar isso através do paladar, que é a língua, o palato, que é o céu da boca, e com a respiração. Tá? Então, para você ter uma experiência completa, é a junção das sensações do gosto, do aroma e principalmente algumas táteis e químicas, que é o contato do alimento com a língua. Ontem a Carol, inclusive, fez um texto para fortalecer aí a divulgação da live de hoje e usou um termo que a gente usa bastante e tem muita ligação com a gastronomia, que é o restaurar. A palavra restaurante vem do francês de restaurar.
restaurantes surgiram na França como um espaço onde as pessoas podiam parar para se restaurar suas energias, restaurar o físico, restaurar o psicológico. Então, o conceito de restaurante vem do século XVIII, XIX da França. Isso tudo aconteceu principalmente por conta da ida da Catarina de Médici da Itália para a França. Ela, a Catarina no meio, na psicanálise também. Ela levou alguns hábitos da Itália para a França. Hoje o que a gente entende de, por exemplo, a entrada, prato principal e sobremesa foi levado para a França pela Catarina de Médici. Antes o modelo de alimentação era um pouco confuso. As pessoas não usavam talher assim, para início de conversa, foi a Catarina de Médici que implantou isso, e era no estilo banquete. Então, todas as comidas, inclusive as sobremesas, eram servidas juntas. Usavam a comida como símbolo de status, de poder. Olha o tamanho da minha mesa, olha como é grande o meu banquete. Quantidade. Isso, olha como é grande o meu banquete. Então, a sequência, a ordem, né, dos alimentos acabava ficando em segundo plano. Eu acredito que essa sequência tem muita relação com a profissão de vocês também, né? Com a evolução do psicólogo, do psicanalista com o paciente, né? Sim, sim. A gente tem o primeiro restaurante do mundo, o mais antigo do mundo, na verdade. Ele está localizado em Madrid, chama Sobrinho de Botán. Ele tem 3 séculos de existência e de funcionamento. Foi fundado pelo Jean Botán, que era um francês que morava na Espanha, e que ele quis sair um pouco dessa imagem que as pessoas tinham de uma alimentação só para restauração. Então, ele não usou o termo restaurante no restaurante dele. Ele usou o termo, era uma casa de refeições. Tá? Porque ele começou a trazer algumas características que são mais próximas do que a gente tem hoje com relação a restaurante, uma atenção maior com os preparos, e as pessoas iam e visitam até hoje o restaurante continua aberto, faz parte inclusive do Guinness, como o restaurante mais antigo do mundo, né, em funcionamento, para comer os assados, né, a técnica de assar, o tempo de forno, o forno de 300 anos ainda está lá de pé, o mesmo forno usado hoje. Uhum. Mas eu vou parar de falar, porque senão só eu falo. Então, você estava comentando sobre a entrada, o prato principal e a sobremesa, né? Essa mudança que teve. E eu fiquei aqui pensando que às vezes as pessoas estranham, né? Ainda hoje, né? No século que estamos, estranham esse tipo de cardápio, esse tipo de formato, né? Por mais que às vezes na casa a pessoa às vezes come a salada primeiro, depois enfim, legumes e carnes e depois a sobremesa, parece que quando ela sai, né, e isso está de fato muito bem separado, tem um certo estranhamento. Eu não sei se você percebe isso na tua experiência ou se é o inverso também do que eu estou falando, né? E por que desses processos, né? Tem uma questão de saciedade, né, de fazer uma sequência e aí proporcionar não só comida para o comensal, mas alimentação. Né? Algumas pessoas comem, outras se alimentam. Fazendo um paralelo com a profissão de vocês, umas vão para terapia, outras fazem análise. Né? E é isso. A gente ouve muito hoje em dia o termo gourmet, que na maioria das vezes ele é utilizado de forma incorreta. Voltando lá na pirâmide de Maslow, fazendo um paralelo, mentalmente, assim, dá para dividir a pirâmide em 3 níveis, de fato. O primeiro, a base, que é a necessidade fisiológica, a pessoa para só para comer.
literalmente. Um segundo estágio, que eu acho que um segundo nível, que eu acredito que deva ser o que abrange um volume maior de pessoas, elas vão para apreciar o prato. Elas são apreciadores, mas normalmente com algumas, entre aspas, limitações, ou de tempo, espaço, mas elas não estão ali só para matar a fome, elas vão tirar algum proveito do alimento que é servido, mas sem aprofundar muito, acho que sem aproveitar de fato aquilo que é um nicho menor, que aí eu vou usar o termo gourmet, que gourmet na verdade era um termo utilizado para pessoa, para o indivíduo, que era apreciador e entendedor de gastronomia e de vinho, tá? No século XIX. Mas hoje se refere à comida. Por isso que eu, no início da fala, eu falei que é utilizado de forma incorreta, né? Sim. Produto Y gourmet, produto X, Sim. na verdade o gourmet é o indivíduo. Hum. Aproveita e tira proveito daquilo que ele... Uhum. Entendeu? Então é um indivíduo que come bem, sabe o que está comendo, que entende aquilo que está comendo, que entende os processos, todos que são técnicos, principalmente, que são empregados, que reconhecem uma boa gastronomia. E quando eu falo em gastronomia, eu não falo apenas de comida, que aprecia um bom atendimento, que aprecia etiqueta, né, que são fatores que juntos eles te proporcionam uma experiência diferente, Uhum. completa. Tem vários pontos, Douglas, que você tocou até agora que eu achei bastante curioso, sim, porque a gente não conversou antes de fazer essa live, né? Então, eu acho que é bem interessante mesmo, porque você tocou em questões que eu vinha pensando quando conversei com a Carol para a gente fazer uma relação entre psicanálise e gastronomia. Que é, por exemplo, né, você citou historicamente a questão da ideia da quantidade e que depois isso foi se transformando em qualidade. Eu Sim. acho que esse é o grande trabalho, né? De toda a cultura, vamos chamar assim, em torno do chefe, em torno da gastronomia quanto uma arte, né? Que é uma arte mesmo. Porque é uma arte, eu fico pensando assim, quanto que ela é capaz de propiciar uma sutilização, assim, ela torna esse contato com o alimento algo sutil para ser apreciado, né? Experimentado. E por que eu fiquei pensando nisso? Assim, pensando na psicanálise, parece que isso, sim, a psicanálise trabalha com todo um modelo que a gente pode falar assim, que é um modelo de um aparelho mental que, em alguma medida, funciona a partir do modelo digestivo. Eu acho que a gente pode pensar nessa metáfora, né? O quanto que existem quantidades no nosso corpo, intensidades que ainda não são transformadas em emoções diretamente, mas são energias que estão à deriva e que elas precisam ser sutilizadas, elas precisam passar desse plano do quanti para o quali, que talvez na relação analítica o processo vai se dando aos poucos em torno disso. E por que é o modelo digestivo que eu fico pensando? Porque da mesma forma em que existem entradas, prato principal, saídas, tem uma lógica que a gente pode aprofundar isso melhor. Acho que no trabalho psicanalítico ele tem também essa sutileza em que você não começa na primeira sessão fazendo grandes interpretações sobre o sintoma do paciente. Você não de repente tenta aproximar o paciente do mal-estar dele de forma direta. Primeiro se cria um vínculo, primeiro você acena. Faz algo preliminar, né? As entrevistas preliminares, né? Esse preliminar é extremamente importante. Por quê? Porque assim como o alimento, se a gente está pensando nessa relação analógica, alimento e a palavra, né? A palavra, a escuta, o quanto que isso pode ser indigesto. Muitas vezes na análise a coisa se torna indigesta, mas por uma delicadeza do exercício dessa arte, essa indigestão pode sendo metabolizada,
né? E em conjunto, não é? O paciente não está sozinho ali. Assim como você foi falando, eu fiquei pensando, né? A pessoa que está ali para usufruir do prato, ela não está ali simplesmente catando um monte de comida e colocando no prato. Tem uma relação com o garçom, a garçonete que vai atendê-la, tem uma etiqueta, tem um modo como ele entrega o prato, já tem toda uma atmosfera, isso que eu queria entrar. Que eu fiquei pensando nisso, porque, enfim, tem outras coisas que eu pensei, mas para a gente ir dando passagem, né? Enfim, e é interessante quando você falou essa questão do quantitativo, porque, ao mesmo tempo, a pessoa, às vezes, ela precisa de colocar isso para fora, e na gastronomia ela precisa de colocar isso para dentro, né? Só que se isso não tiver alguma forma qualitativa, a coisa pode se tornar mais enroscada, mais indigesta. Então, eu não sei se vai fazendo mais sentido quando a gente propõe que a gastronomia e a psicanálise tem uma intersecção. É quase que fatal, porque alguns ingredientes na gastronomia, na cozinha, se não usados com parcimônia, eles matam, né? A psicanálise, acho que depende. Cada um desses ingredientes, né? Se passar da conta, ela é tóxica. Alguns cogumelos, se passado, né? Se o cozinheiro pesar na mão, eles são tóxicos, podem fazer mal e podem até matar. Lógico que isso falando em um extremo. Uhum. Sim, mas se a gente pensar, se exagerar no sal ou no açúcar, Sim. Fica indigesto, né? Sim. Usando o termo que você usou também. Bom, ninguém nos convidou para um vinho ainda, né? Isso tudo bem. Faz parte da profissão, né? E a experiência melhora, né? Se pensar em harmonização e como isso pode, como o vinho salda o alimento e como o alimento salda o vinho, né? Como a harmonização bem feita pode engrandecer, pode melhorar tanto um. E esse tema da harmonização eu acho interessante, porque você foi falando, eu pensei aqui agora. Às vezes, quando a gente precisa apontar algo para o paciente, às vezes é algo doloroso, às vezes é algo que vai contra o seu ideal de eu, às vezes aquilo vai contra aquilo que ele espera dele mesmo. Mas me parece que muitas vezes a maneira mais efetiva de fazer algo ser mais harmônico na relação é muitas vezes fazer apontamentos relacionados ao humor, por exemplo. Uhum. Talvez o psicanalista ele seja um harmonizador nesse sentido. A gente aponta coisas indigestas, mas que pela via do humor a descarga vai para o outro lado, né? Da mesma forma, o alimento, como ele é bem processado, a descarga também vai para o outro lado. Sim, até porque isso, a gente também fala, né, coisas que a outra pessoa não quer ouvir, por mais que ela esteja ali na nossa frente, né? Uhum. Na gastronomia não é diferente, né? Às vezes o cliente quer algo e pergunta a opinião, né? E aí de modo geral, e nem toda opinião contrária, né? Aquilo que você idealiza, o que você acha que é o correto, é bem aceita. Mas a gente continua fazendo o trabalho e, de fato, o vínculo com o cliente, com o comensal, ele parte de uma relação de confiança, né? Isso vai fazendo com que a experiência melhore. Tá? Você vai a primeira vez em um restaurante, você tem uma experiência, acredito que todo ser humano, né? A ansiedade de chegar em um lugar que você não conhece, provar algo que você não conhece, que é novo. Uhum. E isso, com o passar, eu volto, eu crio vínculo com o ambiente, eu crio vínculo com as pessoas, eu crio vínculo com o que me é servido, né? E esse vínculo pessoal ou profissional tende a deixar o processo analítico ou digestivo, né, de apreciar o alimento ainda mais confortável. E a gastronomia ela tem um poder tão forte assim, que te remete, né, ela te leva ao passado, né? Que o que no Brasil a gente chama de
comida afetiva, cozinha afetiva, e em alguns lugares a gente usa ou vê o termo comfort food, que é isso, né? A gastronomia te leva para o passado, ela te leva para uma situação específica, um lugar específico, só de você, do cozinheiro, conseguir apresentar ao comensal algo que ele já provou em um determinado momento da vida, né? Em uma situação, em um lugar específico. E aí é claro que ele me fez lembrar, né? Às vezes o analista faz uma pergunta sem ser audaciosa, sério, né? Não é assim, me fale sobre a sua infância. A pergunta nem é formulada dessa maneira, mas a pergunta remete a essa pessoa, vou usar o termo que você usou, né? Passado. Então, Uma palavra, né? Às vezes, isso é curioso. A gente nunca sabe, né? É muito interessante mesmo. Os pacientes trazem, olha, pensei naquilo, você usou uma expressão assim que você fala, não, nem imaginava que isso geraria esse efeito, né? E você acha que essa memória afetiva, essa gastronomia afetiva, ela contrapõe com os novos sabores, uma curiosidade das pessoas? Você acha que as pessoas procuram mais a gastronomia afetiva ou elas procuram mais experimentar? Na verdade, elas não procuram, né, pela gastronomia afetiva. Elas encontram a gastronomia, né, um prato que tenha uma relação de afeto. Eu vivenciei isso no restaurante, quando eu servi um pudim para um cliente. Ele chorou porque aqui o pudim trouxe a memória da avó, que fazia um pudim aos domingos, mas eu, Douglas, não criei aquilo. Tá. Penso em proporcionar isso para um cliente. Eu criei sim. Não é algo calculado, né? Eu criei sim para levar técnica, para levar qualidade, para levar o melhor pudim que ele poderia ter provado. Mas aí ter ligação com algo tão pessoal, né? Vai do acaso, né? Não, a gente, até porque o Carlos provavelmente tem uma memória afetiva de um prato que talvez fosse servido aos domingos na casa dele, a Carol outro, eu, Douglas outro, na casa dos meus avós, paternos ou maternos, e que ainda assim, um exemplo, se o prato afetivo do Carlos fosse uma macarronada e do Douglas fosse uma macarronada, provavelmente os sabores não seriam os mesmos, né? A gente cria para agradar, para saciar as necessidades do cliente, falando de uma forma mais empresarial, para solucionar um problema do cliente, que ele provavelmente nem sabe que ele tem, mas a gente trabalha nesse sentido, né? Acho que de saciar desejos. Algumas pessoas querem, outras algo. E é isso que move, né? Independente da profissão, independente se na psicanálise ou na gastronomia. Eu acho que na psicanálise eu fico pensando que não é para saciar o desejo, né? Mas eu fico pensando que a psicanálise seria um combustível, né? O processo analítico seria um combustível para a pessoa acessar o desejo. Agora, se ela vai saciar... Mas ela busca resolver um problema. Que às vezes ela nem sabe que tem, né? Mas ela busca isso. Eu acho que essa articulação ela é bem interessante pensar no campo dos afetos. Né? Eu fico pensando assim, sei lá, quando eu tô com fome, às vezes, eu percebo que eu tô irritado. E às vezes a gente só saca isso depois que comeu. Né? Nossa, eu tava com aquela coisa. Então, eu acho que é isso, assim, né? Tem toda uma intensidade, e aí eu acho que o chefe psicanalista, eles estão trabalhando nesse campo também, que eu achei muito interessante sua fala, Douglas, quando você coloca assim, né? Cada prato e cada indivíduo é singular, pode ser até o mesmo nome o prato, mas é singular. Só que o curioso é como que o analista e como que o chefe de cozinha, ele de alguma forma acessa esse lugar
de sensibilidade do outro para poder, de alguma forma, e não é calculado, né? É exato isso que a gente está falando. De alguma forma a gente é capaz de acessar algo a partir de técnica, né? Que não é uma técnica aplicada, mas uma técnica que a gente experiencia também, né? Porque você é cozinheiro, você também é um apreciador das sutilezas da cozinha, né? Da cozinha, da bebida. E é interessante como que a gente de alguma forma acessa. E não é por acaso que esse outro, de repente, aquilo age sobre ele como uma memória de algo que lembra e recorda algo do passado que fez tão bem para ele. Isso é curiosíssimo e instigante, assim, é muito interessante. Eu acho que o papel do cozinheiro, talvez a forma que ele se sinta mais desafiado, é levar o alimento não só para o corpo físico, né? Uhum. E a gente fala lá do topinho da pirâmide de Maslow, que é proporcionar algo que alimente o espírito, Uhum. alimente a alma, né? Que aí tá muito além de comer. E aí e resolver a sua irritação momentânea. Tá ligado com experiência, com o alimento, quase num momento de reverência ao alimento, aquilo que está sendo servido, né? E tudo que está em volta, né? Tudo Uhum. que envolve aquele momento da alimentação. Para quem é cozinheiro, para quem trabalha com alimento, talvez isso seja ainda mais intenso, né? Por isso, de alguns nomes, no restaurante mesmo, a gente deu um nome de menu convívio para o período do almoço, que é um momento de convivência mesmo. De deixar tudo que tem de ruim, entre aspas, ou dos problemas do lado de fora, enquanto você está se alimentando, se nutrindo, que você possa, de fato, voltar a sua atenção para a sua alimentação, voltar a sua alimentação, a sua atenção para o alimento, para o serviço que está sendo oferecido para você e que você possa tirar tudo que aquele momento tem para te oferecer com relação a tempo, né, que hoje é cada vez, hoje especificamente sobrando, mas até fevereiro o tempo era cada vez mais escasso para o ser humano, né? Tava todo mundo sempre corrido, sempre com pouco tempo, sempre com um horário de almoço muito reduzido. E a gente ficou na contramão disso mesmo, né? A gente estava na contramão, tentando chamar a atenção do ser humano do quanto é importante se alimentar e não só comer. Uhum. Eu acho que isso é fantástico, assim, essa ressalta, né? Porque na nossa profissão também, né? As pessoas procuram o psicanalista também querendo resolver algo bem rápido, né? E até, né? Às vezes a gente escuta em uma sessão, né? Então, como assim eu vou ter que voltar, né? Muitas pessoas acham que enfim, é algo mágico, é algo rápido. E voltando, né, para o seu comentário, Douglas, eu acho que essa questão da diferença do alimentar e comer, ela é fenomenal, porque de fato nessa sociedade aí hiperativa, né, que tem que sair correndo e fazendo um monte de coisa e um compromisso em cima do outro, esse momento da refeição que talvez lá na época, né, em que os banquetes eram servidos, por mais que ali tinha uma quantidade, mas tinha uma pausa até para apreciar o banquete, né? Um momento de compartilhar, né? E o quanto hoje foi se perdendo isso, né? As pessoas comem e muitas vezes as pessoas comem diante de um afeto, né? A ansiedade mesmo, ela leva ela é direcionada muitas vezes para o objeto comida. As pessoas estão comendo assim, não estão nem com fome, né? Não estão nem com aquele desejo, mas elas estão comendo e elas não se dão conta
e nem fazem essa pergunta, né? E aí o que eu fiquei pensando é que no comer as pessoas também não apreciam, né, o alimento. Assim, o gosto mesmo, elas não vão saborear, né? Eu acho que você vai usar o termo correto, mas né, o comer de forma acelerada, você... E algo assim, só para te passar a palavra, Douglas, que eu acho bem interessante você estar usando na pirâmide de Maslow, que é o quanto que existe esse processo que é necessário do alimento de ser algo rápido, assim, algo rápido, mas algo que simplesmente assim providencia energia, né? Da ordem da Da necessidade ordem da mesmo. necessidade. Você até usou o termo antes de ser restaurador, né? Do restaurante, né? De restaurar o que está me faltando de energia, né? Só que se eu vou tomando contato com aquele objeto do alimento, cada vez mais de forma sutil, isso vai me propiciando novas camadas de experiência, né? Essa palavra você usou bastante. De ir propiciando experiências, de processando novas formas de acessar aquilo, não mais simplesmente por algo que restaura, que continua me restaurando, só que também por algo que continua dando uma condição assim, de sentido, aí não é mais o sentido sensorial, mas o sentido de significado, aquilo tem um significado. Isso essa passagem, eu acho que ela que ela assim, do mais concreto para o mais abstrato, ela se dá em uma sutileza, só que quando você alcança isso, é de um ganho tremendo, né? Para o espírito humano, para a alma, para a mente, né? Para o corpo. Isso é interessantíssimo, assim, né? E eu acho curioso também como que o chefe de cozinha, ele está no lugar, assim, que ele está no lugar também de mira para esses afetos, né? Seja para os bons afetos, para o amor, seja para o ódio. Porque a pessoa chega ali, ela quer se alimentar, é quase como se o chefe estivesse no lugar ali da mãe que alimenta o filho ou não alimenta, e ela é o objeto que vai ser depositado a sua raiva ou seu amor. E talvez até assim, depois de que a raiva passa, a pessoa se sinta, né, culpada, entra na posição depressiva e vai lá agradecer o chefe, estava maravilhoso. Mas antes estava tratando os garçons mal, estava xingando. A gente pode ser a personificação, né? A gente do amor ou do ódio. De fato, a gente tá à frente, né? Quando a gente fala do termo especificamente chefe de cozinha, é só porque você chefia uma brigada de cozinha, né? Mas somos todos cozinheiros. A gente tá ali para proporcionar, para levar boa comida, independente de que nível da pirâmide de Maslow o teu comensal esteja, ele só vai sair satisfeito se você entregar um bom trabalho, né? Se entregar uma boa comida. Aí a questão de se é só para matar a fome, se é para se alimentar ou se é para ter uma experiência, aí vai da evolução do ser humano, que aí fica a cargo de cada um, né? E da disponibilidade. Eu acho que é mais uma questão de disponibilidade e acesso, né, a isso tudo. Porque algumas pessoas, elas não evoluem, entre aspas, porque elas não têm acesso, né, a todos esses níveis, né? Mas, de fato, o cozinheiro pode ser a personificação do amor ou do ódio, né? Depende do sucesso do prato que chega à frente dele. Eu só vou complementar que quando o Carlos falou o quantas vezes até projetado na figura do chefe a mãe, eu fiquei pensando o quantas vezes a pessoa acha que só tem ela no restaurante, né? Assim, porque o meu prato não chegou, né? Enfim, porque não fez a comida que eu gosto, né? Achei muito interessante essa analogia, porque parece que tem uma projeção. Nós estamos colocando mãe enquanto função materna, né? Essa função que acolhe, que abraça, que olha direcionado, né, para um único bebê, enfim. E é muito interessante, porque às vezes as pessoas sabem quem tem outros clientes no restaurante, mas o prato dele não saiu, né? O prato dele, sei lá, tem que ser mais
servido, ou até servido pelo chefe, né? Então, é só para complementar esse comentário do Carlos. Mas aí é uma questão mais de subjetividade, né? Porque eu faço o mesmo prato, entrego para o Carlos, entrego para Sim, o Carlos pode amar, a Carol odiar. Isso não sim. o Carlos esteja certo e a Carol errada, ou vice-versa, e nem significa que o cozinheiro errou. Sim, sim. Aham. Aí são variáveis, né? É. E por isso que eu usei a palavra projeção. É projeção de. Você nem sabe, né? O que estão projetando enquanto eles estão aguardando Depende do o estado, é de fato, né? É o Isso. estado de cada interno, de cada pessoa, como que ela vai receber aquilo, né? E E como que ela... Oi? o que cada um deseja. O que cada tá ligado, exato, né? O desejo. E eu acho que esse modelo do alimento, da digestão, ela faz muito sentido, sim, também, né? A gente entrando na questão da relação da mãe com o filho, com o bebê, o quanto que é nesse momento da alimentação também que a criança aprende a tolerar as frustrações, a angústia, porque isso vai ser depois recompensado de alguma forma. Em que se ela é capaz... E aí entra o ponto que eu queria colocar também, que eu achei interessante, que a gente está falando de evolução, né, Douglas? E isso não se dá de modo imediato. Não é um dia que eu vou tentar beber um vinho sofisticado, que eu vou entender o porquê aquilo precisa ser prezado ou porque aquilo tem uma qualidade. Porque talvez o meu paladar ainda não é capaz de distinguir. E isso é um trabalho mesmo. É um trabalho que demanda esse esforço, demanda o tempo. Não é de uma hora para outra que eu vou entender o porquê que um prato que a gente vê assim, sei lá, algo que é comum brincar, né? Nossa, mas esse prato pequeno, de colocar dessa forma. Não, mas aquilo tem um sentido. Não é de uma hora para outra que a gente consegue fazer essa passagem do mais concreto para o abstrato. Acho importante, talvez, você falar disso. O quanto que essa capacidade de saborear essas coisas que se dá com um processo. Sim, você usou um termo em algumas situações aí que é a sutileza, né? E de fato, cozinha é muito isso. Embora seja um ambiente extremamente hostil, insalubre, muitas horas de pé, estressante, tem cliente, né? Que, como a Carol disse, acha que só tem ele no restaurante, que é tudo no estalar de dedos, como se fosse tudo muito fácil e rápido de ser feito, mas não é. São muitas horas de trabalho antes do cliente, antes do tal chegar. Uhum. Mas é a sutileza no detalhe, é a sutileza na apresentação que traz, no caso de vocês, o paciente, né, a criar esse vínculo, né? De fato, no meu caso, alguns clientes estão acostumados vou falar especificamente do vinho, a uma característica de vinho. Eu posso levá-los ou forçá-los a ir para um nível de complexidade, de estrutura que para mim é muito bom, que me agrada muito o paladar, mas e aí volta a usar o termo subjetividade. Paladar é subjetivo. Uma harmonização, um prato que é muito bom para mim, pode não ser para você. E aí, em vez de causar uma boa experiência, você dá um passo atrás e aí você perde essa relação de confiança, né? Que você tem, no meu caso com o cliente, no caso de vocês com os pacientes. Então, demanda muita sutileza e demanda, de fato, vínculo. Entender o que o cliente precisa, entender o que ele quer, e aí eu volto a entender qual que é o problema dele. Ainda que ele não saiba, ele tem um problema e eu estou ali para solucioná-lo. Então, você só consegue se for sutil. Você conseguir tirar dele alguns comentários ou uma outra observação que para ele é algo comum, corriqueiro, que não tem importância, mas você, na posição de profissional, conseguir dar isso e levar aquilo que ele precisa, né? Aquilo que ele deseja, na verdade. Às vezes não é nem necessidade, é mais desejo. Você foi falando, eu também achei interessante, assim, porque eu acho que dá para fazer um paralelo com
você falou assim, né? Cada paladar é subjetivo, né? Exato, porque cada pessoa foi construindo o seu paladar de uma forma singular. Tem a ver com a história dela. E eu achei curioso porque nessa relação que você estabelece, o Douglas, e aí eu vou tentar fazer uma relação com a psicanálise, que é você pode estar ali e tentar mostrar para cada pessoa a sutileza de um vinho de outro, mas você, de alguma forma, conhecendo o paladar dessa pessoa, sabe que aquilo não é para ela, por exemplo. Eu acho que estabelece uma relação em que, com cada cliente, você tem uma linguagem diferente. Você tem uma forma de lidar. Eu acho que assim também é com o analista. A gente, sem perceber, constrói uma linguagem com cada paciente, porque cada paciente é singular, cada história é singular. E aí o modo de falar, o jeito, o modo de fazer a interpretação, o modo de fazer o apontamento, que para um pode ser algo muito bruto, muito estúpido, e que para outra pessoa ela fala logo, fala logo, fala o que você precisa me falar. Então, a gente vai percebendo isso, às vezes, aos trancos e barrancos, mas a gente vai percebendo com a experiência que a gente vai sempre com o pezinho atrás, cercando e vendo qual é o terreno que a gente está pisando para entender a subjetividade. Eu acho que, pensando no lado do paladar, o quanto que talvez você, para descobrir isso no outro, você às vezes apresenta algo ali ou algo aqui e vai sacando um pouco para onde que está indo o paladar daquela pessoa e para onde você pode aproximar ela ou afastar, né? Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Sim, é exatamente isso. Alguns clientes pedem indicação de vinho. Eu pergunto, mas você busca o quê? Né? Qual é a faixa? Principalmente, qual é a faixa de preço que você tem intenção de investir? Você, você sabe do que eu gosto, pode me indicar. Então, você tem uma relação de confiança tão grande que alguns clientes, eles acreditam que o Douglas, quanto chefe cozinheiro ou como sommelier, sabe mais das predileções dele do que ele mesmo. Não, pode me indicar. Você pode falar. Você sabe do que eu gosto. Eu vou gostar desse vinho? Cara, característica XYZ. Não. Você acha que eu vou gostar? Eu vou gostar, então eu vou levar. Mas aí eu tenho uma pergunta. Será que não tem algum momento mais, assim, talvez é o momento mais alto disso tudo, Douglas, em que é a pessoa que vai ter que fazer essa escolha por ela vai ter que descobrir? Cara, ela vai tomar o vinho. Ou ela vai... E o feedback normalmente é muito claro, assim, muito objetivo, né? O cliente normalmente não tem a sutileza tanto para o elogio quanto para a crítica que o profissional tem, né? A gente, cozinheiro principalmente, né? Eu atendo quantos clientes no mesmo dia? E a gente volta a falar da subjetividade. O prato que foi muito bom para um, que gerou, foi muito ruim para outro e gerou crítica. Então... Mas, por exemplo, vou dar outro exemplo. Assim, saindo da relação entre você e o cliente, você mesmo, o Douglas, que eu sei que você conhece bastante, tem essa sutileza, assim, né? Provavelmente você também teve referências para descobrir certos paladares de pessoas que você também reconhecia esse lugar, mas eu fico pensando assim que teve talvez alguns momentos em que você, por conta própria, foi fazendo escolhas e foi apostando um pouco sozinho para descobrir essas experiências. Tem algo nesse sentido? Você enxerga? Sim, Carlos, está ligado ao autoconhecimento, né? Isso. E aí tem relação com bancar as próprias escolhas, né? Porque é aí que eu queria chegar. você responsabiliza o outro, né? Porque no processo analítico, de fato, a gente precisa em muitos momentos estar numa posição que a gente chamaria assim, mais continente e de referência para fazer apontamentos, articular ideias, mas às vezes a gente vai aos pouquinhos tirando o pé até que o próprio paciente, sem ele às vezes se dar conta, ele está criando tudo, ele está construindo metáforas, ele está
dando sentido para o seu sintoma. Ele faz a pergunta e ele responde? Ele faz a pergunta e responde, ele fala obrigado, e você fala, eu te vejo semana que vem. Então, eu acho interessante, porque a gente está tentando construir esse paralelo, que eu acho que se encaixa, entre esse mais bruto, mais cru, para o mais abstrato, para o mais, enfim. E não que uma coisa não dependa da outra, as duas são polos, né? Elas precisam estar relacionadas. A questão é um predomínio, né? Talvez até a pessoa mais sofisticada que come coisas sofisticadas, às vezes come um lanche, né? Do carrinho, enfim, para matar a fome, porque por alguma relação com aquele alimento, aquilo também tem um sentido, tem um significado. Ninguém vive de experiência todos os dias ou 24 horas por dia, né? Vou até contar algo que aconteceu comigo. Um evento no restaurante, acabou tipo 2h30, 3 horas da manhã, eu já cansado, cansado de cozinha, cansado do ambiente, fisicamente cansado, mentalmente cansado. Aí eu saí e falei, nossa, eu só quero comer um lanche. Tipo, é a única... Sentar, tomar um refrigerante, lata e comer só isso. Aí a pessoa que me atendeu falou assim, ah, que legal, você trabalha em cozinha? Eu falei, trabalho. Nossa, eu saí nesse horário. Eu falei, nossa, você não se alimentou depois do expediente? Eu falei, não, meio chato. E ele, normalmente no final do expediente, ele não dá alimento. Não dá alimentação. Eu falei, nossa, difícil, é difícil. Mas só me atende, eu só quero, né? Nesse momento, eu só quero saciar minha necessidade fisiológica. Eu só quero comer e não estou assim disposto não vou demandar energia para me alimentar nesse primeiro momento. Nesse momento eu só quero comer e pronto. Eu estou trazendo isso aqui porque a fala não tem, eu não estou renegando essa base, nem falando que as pessoas estão erradas de pararem apenas para comer e não se alimentar e não aproveitar de uma experiência. São as necessidades, né, de cada um e a disponibilidade que cada um tem para si, né? E isso eu falo geograficamente e financeiramente, né? E que as pessoas têm limitações, né? No caso, só cansaço, eu só queria comer um lanche e tomar um refrigerante, poder vir para casa, tomar um banho, deitar e dormir. Basicamente era isso. Douglas, o Kleber comentou que para ele o sofisticado hoje é o artesanal. E aí já vou aproveitar, a Glaucia tá falando que tá com saudade de Votuporanga. Tudo bem, Glaucia? Não vou nem falar para você vir para cá neste momento, porque não pode, mas em breve marcaremos o encontro, né? Saúde, Glaucia. Mas se você quiser comentar o posicionamento do Kleber, o que você acha? O sofisticado hoje é o artesanal? Eu não concordo com relação ao termo artesanal, porque aí você descarta milhares de profissionais que trabalham de forma árdua. Não é porque não é artesanal que não seja árduo, que não tenha dedicação, que não tenha empenho. Eu acredito numa mudança de visão. E não falo nem do artesanal, falo mais do industrializado. Então, sai do industrializado, porque há talvez 15 anos atrás, tudo que era industrializado era muito mais caro, né? Você tem um sorvete da sorveteria do seu bairro, era X. Um sorvete industrializado da marca Y era R$10. E hoje, né, vem mudando. E aí ainda bem que vem mudando. As pessoas têm que passar a comer melhor e aí se alimentar melhor, né? Deixar o industrializado de lado. Aí a gente fala principalmente de qualidade, né? E não só de alguns termos. Você acaba
abrindo mão, né, de tantas outras pessoas que fazem algo que não seja artesanal, né, eu falo especificamente do artesanal, mas eu acho que está mais ligado com isso, com qualidade daquilo que lhe é entregue, né? Então, e isso não está ligado só ao artesanal, né? Está ligado com boa comida, especificamente, né? Com aquilo principalmente que não é industrializado. E uma boa comida pode ser o arroz e o feijão, né? Ah, obviamente. Sem medo de errar, o brasileiro tem uma base alimentar das mais bem equilibradas do mundo. Arroz, feijão, um bife, um refogado e uma salada de alface e tomate, que eu acredito que seja a base da alimentação da grande maioria dos brasileiros. O Kleber comentou aqui, Douglas, que talvez ele possa... Ele está dizendo que é artesanal, ele quis dizer que não é industrializado. Descascar mais, desembalar menos. A Isso. moda da gastronomia mundial hoje é o comfort food. Eu tô percebendo um conflito de cozinheiros aí. Eu não sei, eu não conheço o Kleber. Tem um conflito de visões aí, talvez. Não, ele está correto. O comfort food é um movimento gastronômico criado na Itália, né? Um contraponto ao fast food. E vem de encontro, embora eu não levante nenhuma bandeira de movimento gastronômico, mas vem de encontro com a ideia do menu convívio do novo, né? De você parar para se alimentar, né? Você ter um tempo para a sua alimentação. Você investir, mas eu não tenho tempo para dispensar. Não, você não está dispensando, você está investindo um tempo na sua alimentação. E aí, com relação um comentário do Carlos que acabou passando, e com relação a um segmento de entrada, prato principal e sobremesa. Isso a gente está falando no micro, Carlos, tá? Que é ainda assim uma refeição básica, entre aspas, que tem alguns restaurantes que você tem um menu de 14 passos, 21 passos. Então, você tem várias entradas, vários pratos principais, 2 ou 3 sobremesas, aí compondo a harmonização com vinhos diferentes e tal. E aí, uma certa vez, a pessoa mas eu adoro comer a sobremesa primeiro. Por que eu não posso? Não, pode comer. Mas o açúcar, o doce, ele não causa saciedade. Enquanto a comida quente e salgada, ou fria e salgada, te traz saciedade, como por exemplo uma salada, as folhas verdes, elas te trazem uma sensação de saciedade. Então, por isso que é bacana iniciar uma refeição com uma salada, porque muito provavelmente ela vai te trazer uma sensação de saciedade, aí teu consumo do prato vai ser menor. E aí, quantas vezes você já ouviu? Assim, eu estou satisfeito. Mais um docinho, café pode trazer, porque, né? É por isso que o açúcar ele não causa saciedade no ser humano. Se você iniciar uma refeição com o doce, com açúcar, você vai, quem gosta, né? Vai comer, e aí você tem um desequilíbrio nutricional, e principalmente no teu físico, e no teu aparelho digestivo gigantesco, né? Os danos que isso pode te causar são grandes, né? São enormes. Bom, Douglas, nós entraremos aqui nos nossos últimos minutos, né? E aí eu acho que a gente pode talvez fazer o quê? Uma retomada, ou se você quiser elencar algum outro ponto. Eu não sei se a que entrou na live ou que está assistindo aí me conhece. Meu nome é Douglas, eu sou formado pelo Centro Universitário de Votuporanga, pela Unifev. Tenho um restaurante na cidade de Votuporanga e uma loja de vinhos que compartilham o mesmo espaço. Fiz de forma virtual o primeiro módulo da W7, que é uma escola inglesa de formação para sommelier. Então, meu foco é, de fato, a enogastronomia, descobrir todas as ligações e todos os benefícios que o alimento pode levar ao vinho, que o vinho pode levar ao alimento. E eu acredito basicamente em comida que nutre, que alimenta,
que não só o corpo físico, mas o corpo espiritual. E acredito no tempo que tem que ser disponibilizado, que tem que ser investido para alimentação, né? Se hoje o Douglas está aqui, a Carol, o Carlos e mais tantas outras pessoas que assistiram a live hoje, elas estão de pé e estão aí vendo, é porque elas se alimentaram e se alimentam bem. Então, o alimento, de uma maneira ampla, ele está aí para isso, e que cada um tenha discernimento para aproveitar o máximo do que cada alimento tem para oferecer, né? E fazendo um paralelo com o que o Kleber mencionou aquela hora, de fato, a natureza é tudo tão perfeita, né? Por que você vai ao mercado, por exemplo, e vai comprar uma bandejinha onde tem 6 tomates selecionados dentro de uma bandeja de isopor com um plástico por cima, sendo que você tem tantas outras opções a granel ali que você pode pegar sem esse industrializado envolvido. Eu acho que o ser humano precisa, sim, voltar a visão, voltar o olhar para aquilo que é simples, porque fazer algo que ninguém faz, puta, o Douglas faz um prato espetacular, nunca vi. Ok, beleza, nunca viu. E aí você não tem parâmetro de comparação. Aí fazer o que todo mundo faz e se destacar, isso é o difícil. Fazer a comida que alimenta, que conforta, que te remete à avó, à mãe, aí tá o complexo. Aí é aí que você vai se destacar e aí que você pode passar a ter realização profissional. Mas é isso. Quer comentar? Eu acho que a gente, de alguma forma, eu estou satisfeitíssimo. Sem ter se alimentado de comida, mas de palavras. Essas palavras, porque eu acho que muitas ideias que a gente estava imaginando que poderiam... A gente pensa, e acho que às vezes a gente tem ideias muito boas, mas na prática... mas parece que hoje a gente articulou ideias muito interessantes em relação à ideia da psicanálise da alimentação, que de fato é pensar o quanto que isso está ligado com afeto, isso está ligado com uma experiência de sutilização das emoções, do paladar, dos sentidos, e do sentido sensorial e do significado, né, de que isso pode ser atribuído. Enfim, parece que essa relação é bastante propícia e bastante rica para ser pensada. Eu estou satisfeito, eu agradeço. Douglas, eu acho que a gente poderia ficar mais de 1 hora, mais de 2 horas conversando sobre isso, sim. Desde que ele passe aquela taça de vinho para cá também, né, Carlos? Já. Faz parte da profissão, né? Eu que agradeço o convite. Agora que o comentário do Kleber ali, o Kleber foi meu professor em uma instituição em Santa do Preto. O Heitor também mandou uma mensagenzinha ali, diz que foi um amigo de faculdade que a gente trocou muita ideia, trocou muita figurinha com relação aos vinhos e alguns desses assuntos que estão ligados à gastronomia, como história, como nutrição, como tantos outros que a gente conversou aqui hoje, mas que na maioria das vezes eles são deixados de lado, né? Então, eu agradeço o espaço, muito obrigado, Carol, minha querida esposa. Muito obrigado, Carlos, por ter aberto o canal, foi um prazer, e muito obrigado para todo mundo que assistiu aí, que sábado das 6 às 7 é uma tarefa precisa de disponibilidade para assistir a live. Muito obrigado. Nós que agradecemos de novo, né? E o Kleber até comentou aí de ter contribuído. Eu acho que a gente espera isso, né? A Virgínia também está comentando, né? O quanto é interessante a gente poder pensar, né? E a gente usa o termo, né? Aplicar a psicanálise para além do consultório, né? E eu acho que essa interface é muito rica mesmo. De qualquer forma, ainda vai ficar um gostinho, né? De quero mais, não só do vinho, mas das palavras, né? Oi? Vai ficar um gostinho de vinho na live. Vai ficar, pelo menos, né? Eu acho que a nossa ideia foi, de fato, pensar, né? O quanto a gente pode se alimentar para além da comida concreta, né? Essa comida que é feita com amor, com carinho,
e que as pessoas possam não só colocar para dentro, mas que elas possam saborear. Bom, gente, eu acho que é isso. Muito obrigada para todo mundo que nos acompanhou. E Douglas, beijo, muito obrigada. Até mais. Tchau. Até. Tchau, gente. Até.